Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Oni, pastor vice-presidente da Nova Terra. Para mim, uma honra e uma alegria ter ele aqui conosco. E, ao mesmo tempo, que honra e alegria nos deixa tímido, né? De falar com um envergadura, de conhecimento. Para quem não sabe, ele já foi um professor. Ele é até hoje, né? Quando a gente tem dúvida, procura aí. Mas ele já lecionou e a gente esteve aprendendo com ele. E futuramente ele vai também trazer uma aula aqui para a gente. Eu vou passar para ele a disciplina para ele estar lecionado aqui para a gente. Vamos aproveitar. Primeiro método, o método de estudo sintético. Página de número 18. Nós vamos estar estudando sobre o primeiro método de estudo sintético. Está dando para me ouvir bem aí, tá? Pronto. Que método é esse? Método sintético. A ideia é uma síntese que você vai fazer ao estudar um determinado livro da Bíblia. Vamos dar exemplo para você entender na prática. Vamos dizer que você resolveu estudar a carta aos Gálatas. E você resolveu estudar a carta aos Gálatas, na prática seria basicamente assim, a síntese que você vai fazer daquela carta. Você vai pegar, por exemplo, primeira semana, você vai estudar o capítulo 1 durante uma semana. Desse capítulo, você vai extraindo alguns assuntos do texto, ou do capítulo, ou que você acha que ali é o assunto central daquele capítulo. Na outra semana, você vai estudar outro capítulo e fazer assim subsequente, durante todos os 6 capítulos. Você vai fazer um resumo daquele assunto que você está lendo naquela carta. Depois que você terminar de ler aquela carta, fazer aquele resumo, você vai procurar qual é a centralidade ou o tema central daquela carta. Qual é o tema central da carta? Por que o apóstolo escreveu ela? Qual foi o objetivo dele? O que ele tinha em mente quando resolveu escrever aquela carta? Então você tem que pegar o tema central. A carta dos Gálatas, por exemplo, o tema central dela é a liberdade em Cristo. Essa é a centralidade da carta. Por quê? Porque havia uns judaizantes que haviam se convertido, e esses judaizantes, ou traduzindo de forma mais simples, judeus que se converteram ao cristianismo, mas não queriam largar a prática do judaísmo. Eles queriam ser cristão e ao mesmo tempo seguir todos os ritos judaicos. Inclusive o sábado, que eles queriam seguir, e pior ainda, eles ainda estavam colocando o sábado como uma condição para os salvos. E toda vez que alguém resolve condicionar a salvação, no sentido de dizer, você só é salvo se cumprir esse dever aqui, então a salvação deixa de ser por graça. Porque nós temos que entender, nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pelo que Cristo fez. Todavia, entretanto, aí você pode dizer, mas se eu sou salvo, eu não tenho que fazer algumas coisas? Eu não tenho que praticar boas obras, por exemplo? Sim, mas não para ser salvo, mas porque é salvo. É diferente. Eu pratico boas obras para ser salvo? Não. Eu pratico porque eu sou salvo. É manifesto na minha vida. Então Paulo estava mostrando para os judaizantes ali, confrontando eles, melhor dizendo, ou eles, e mostrando para os cristãos que Jesus é a base da salvação. Jesus
quem de fato salvava, mas eles estavam querendo viver com Jesus e viver abraçado com Moisés. Então não dava eles abraçar Moisés e abraçar Jesus. Então, principalmente nas questões dos ritos. Mas, pastor, então, se a pessoa se converteu, não pode, toda a lei do Antigo Testamento para a gente não é válida? Não, não é bem assim. Eu não quero ser estendido a essa questão, mas vou tentar ser simples. Mas nós temos que separar a lei. São 613 leis. E o decálogo dela, que a gente chama de 10 mandamentos, que é um resumo. Mas, dentro das 613 leis, tem a lei cívica, tem a lei sanitária, tem a lei moral, a lei sacrificial. Qual é o tipo de lei que está proposto para a gente? Por exemplo, a lei sacrificial, ela está proposta para a gente? Não. Porque se Jesus foi o sacrifício. O sábado é para a gente? Não. Porque Jesus disse o que lá em Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sim ou não? Porque quando ele vai dizer, eles encontrarei em mim o que ele disse? Quando ele diz encontrarão em mim descanso, o que é que significa sábado? Ou literalmente sábado, qual é a pronúncia do sábado? Descanso. Então quando Jesus fala, resignando isso para ele está dizendo em outras palavras, o sábado de vocês não é um dia, o sábado de vocês é uma pessoa, sou eu. Ele é o nosso descanso. Então a partir daí nós temos que tentar buscar o cerne, a base, a centralidade da carta ou do livro que você lê. Essa é a primeira ideia, por quê? Porque você vai fazer uma leitura de uma carta ou de um livro de forma mais simples, não tão minuciosa, mas também você não vai ser tão leigo a tal ponto de não conhecer nada sobre o assunto. Você vai fazer um estudo de forma simples, que já está dizendo o tema, de um método de estudo sintético, ou seja, de forma mais simples, mas não vai precisar você se aprofundar. Fazendo uma vez esse estudo, aí sim você pode mudar o método para um estudo mais profundo, que a gente vai estudar sobre isso depois. Mas a princípio, você não leu a carta aos Romanos, você não leu as cartas de Paulo a Timóteo, a Tito. Então você tem que estudar o que? De forma sintética, buscando cada capítulo, entender e compreender de forma mais simples. Porque depois, quando for aprofundar, aí você vai ter que buscar algum significado de palavras, você vai ter que buscar em algum sentido no grego, ou seja, aí vai ser algo bem mais apurado e mais profundo. Mas isso aí, primeiro você tem que ler de forma mais sintética, para você conhecer, uma vez tendo uma noção por trás daquele livro, por trás daquela carta, aí você vai agora aprofundar-se sobre aquele assunto. Está dando para entender até aqui? Diga amém. Pronto, vamos pular para o outro.